Salve, amada, salve, amada igreja, na paz do Senhor Jesus. Vamos orar, Senhor. Meu Deus e meu Pai, nesta manhã, Senhor, estamos aqui na Sua presença, Senhor. Já queremos te agradecer pela rica noite de descanso que tivemos, por esse dia abençoado que está se iniciando, Senhor, esse mês. Que tenhamos um mês aí abençoado, cheio da Tua graça, Senhor, que as pessoas, Senhor, venham se conscientizar da importância, Senhor, de se cuidar nessa pandemia, Senhor, de evitar a contaminação, Senhor. Abençoe, Senhor, o irmão que veio trazer a palavra, o ensinamento nesta manhã. Abençoe todas as famílias, Senhor, dos nossos irmãos, Senhor. Abençoe o nosso dia, abençoe essa aula maravilhosa que vamos ter agora, que a tua graça, a tua presença esteja sempre conosco. Em nome de Jesus, Senhor, eu já te agradeço pela graça, pela paz e pelo dia que está começando, que tenhamos um dia cheio da presença de Deus, em nome de Jesus. Glórias a Deus, que Deus abençoe a irmã Rosélia, missionária Olinda, louvor da harpa. Amém? A paz do Senhor Jesus, o hino 256. Abandona este mar, onde pode naufragar. Abandona este mundo de horror. A maré te levará, o teu barco quebrará, ao aceitar Jesus o Salvador. Abandona já de uma vez esse proceloso mar, hoje sentada, castigo eternal e de morte tão fatal, foge logo o pecador com rapidez. E faróis a clarear, em perigo a marcar, abandona este mundo de horror. Já na barra mais além, o teu barco se sustém, ou aceita a Jesus o Salvador. Abandona já de uma vez este proceloso mar, hoje sentada, castigo eternal e de morte tão fatal, foge logo o pecador com rapidez. Que podem sem cessar, não se cansam de clamar, abandona este mundo de horror. O amigo ouve já, essa voz te salvará, ou aceita Jesus o Salvador. Abandona já de uma vez este proceloso mar, hoje sentada do castigo eternal e de morte tão fatal, foge logo o pecador com rapidez. Escuta a Jesus que te chama para a luz, abandona este mundo de horror. Se persiste em vagar, não te poderá salvar, ou aceita a Jesus o Salvador. Abandona já de uma vez este proceloso mar, mesmo sem tarda, do castigo eternal e de morte tão fatal, foge logo o pecador com rapidez. Aleluia, agradecer uma oportunidade em nome de Jesus. Glórias a Deus, aleluias. Muito obrigado, missionária Olinda, que Deus continue abençoando grandemente a vida da irmã, em nome de Jesus. Agradeço a todos pela participação já na Escola Bíblica Dominical, né? E peço, glórias a Deus, aleluia. Peço à irmã Adriana que faça a leitura oficial da lição, amém? Tá aberto. Faz a leitura. Cadê meu óculos?
Peraí que ela tá procurando o óculos. Léo, posso pedir? Ah, achei. Achei. Só um momento. Desculpa, Léo. Aqui, vem, do outro lado. Desculpa, Léo. É porque eu estava sem o óculos, tá? Me perdoe, em nome de Jesus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. O Lamento, lição de número 5, 2 de agosto de 2020. Por favor, olha o Lamento de Jó. Texto áureo. Eu vou tentar ler aqui, porque meu óculos não está muito bom, mas porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Jó, capítulo 3, versículo 24. Verdade prática. O sofrimento pode nos levar a situações de extrema angústia, mas não devemos perder a esperança no agir de Deus. Amém? Agora vamos para a leitura bíblica em classe, que se encontra no livro de Jó, capítulo 3, do versículo 1 ao 26, que diz: Depois disso, abriu Jó a boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó, falando, disse: Pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse: foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Contaminem-no as trevas e a sombra da morte. Habitem sobre ele nuvens, negros vapores do dia, o espantem. A escuridão tome aquela noite, e não se goze entre os dias do ano, e não entre no número dos meses. Que solitária seja aquela noite, e suave música não entre nela. Amaldiçoem-na aqueles que amaldiçoam o dia, que estão prontos para fazer correr o seu pranto. Escureçam-se as estrelas do seu crepúsculo, que espere a luz e não venha, e não veja as pestanas dos olhos da alva, porquanto não fechou os portais do ventre, nem escondeu dos meus olhos a canseira. Porque não morri eu desde a madre? E em saído do ventre não expirei? Porque me receberam os joelhos e porque os peitos para que mamasse? Porque já agora jazeria a repousaria, dormiria e não haveria repouso para mim. Com os reis e conselheiros da terra, que para si edificaram casas nos lugares assolados, ou com os príncipes que tinham ouro, que enchiam as suas casas de prata, ou como aborto oculto, não existiria como as crianças que nunca viram a luz. Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam, e não ouvem a voz do exator. Ali está o pequeno e o grande, e o servo fica livre de seu senhor, porque se dá luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte, e ela vem, e cavam em procura dela mais do que de tesouros ocultos, que de alegria saltam
e exultam achando a sepultura? Por que se dá luz ao homem cujo caminho é oculto? E a quem Deus o encobriu? Porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Porque o que eu temia me veio, e o que receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Amém? Quero pedir perdão porque o meu óculos não está bom e eu estou suando, aí fica uma nuvem de vapor e não dá para ver direito, mas louvado e engrandecido é o nome do Senhor por esta palavra. Vamos orar ao Senhor. Altíssimo Deus e eterno Pai, nós te louvamos por esta palavra gloriosa, Senhor. Que o Senhor, meu Deus, possa resplandecer sobre nós a luz da tua palavra, através, meu Deus, desse texto, ao qual Jó, Senhor, expressou ali a sua dor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, abre o nosso entendimento nesta manhã. Te louvamos por esta palavra, Pai, por cada aluno presente agora nesta aula. Que nós possamos ser edificados, porque cada um de nós precisamos, Senhor, de uma medida, Senhor, de Ti nesta manhã. Somos teus servos clamando por ti, ó Pai. E que possa ser uma manhã, meu Deus, de bom ensino, de bom, Senhor, aconselhamento espiritual da parte do teu Espírito Santo através da tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a vida de cada um de nós nesta manhã. E que nós possamos ser consolados, edificados e exortados através da tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Agradeço a oportunidade, Léo. Glórias a Deus, aleluia. Muito obrigado, irmã Adriana. Que Deus abençoe grandemente a vida da irmã, em nome de Jesus. Né? Nosso irmão presbítero Euler com a lição de hoje, amém? Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus estamos aqui mais uma vez para aprendermos juntos a palavra do Senhor. Hoje, essa lição maravilhosa, em termos de aprendizado, que tem por título O Lamento de Jó. Hoje, 1º de novembro de 2020, é isso? O Lamento de Jó. Lamento, queixume, reclamação, lamento de Jó. Né? Quem nunca lamentou, quem nunca passou por lamento, quem nunca teve que se lamentar, né? Nós vamos hoje dando continuidade. Esse lamento de Jó é reflexo do que aconteceu no capítulo anterior, nos capítulos anteriores. Né? Na lição 4, nós aprendemos no domingo passado as coisas que Jó passou. E hoje nós vamos, então, aqui passear dentro da Bíblia, nesse capítulo, especificamente no capítulo 3 do Lamento de Jó. O Lamento de Jó. Acho interessante, irmãos, é que Jó passou por tragédias. Jó perdeu a empresa de laticínios. Jó perdeu bens. Jó perdeu os seus filhos. Jó passou por muitas tragédias. Jó passou por muitos dramas. Jó passou por muitas coisas. Mas ele não lamentou. No final do capítulo 3, você vê, no final do capítulo 2, no capítulo 2, você vê uma coisa interessante. Por todo o sofrimento que ele passou, as perdas que ele teve, os filhos que ele perdeu, ele dá um brado de glória. Ele adora a Deus. Mesmo em meio a todo aquele sofrimento, ele adora a Deus. Mesmo em meio a todo aquele sofrimento, a sua esposa vem dizer para amaldiçoar a Deus, e ele não amaldiçoa. Ele glorifica, ele exalta a Deus, ele confia em Deus, ele dá um brado de glória. E acho interessante é que
quando nós estamos passando por uma tragédia, a perca de alguém na família, né, um velório, ou uma enfermidade, os amigos nos visitam. Aqueles que são amigos de verdade se preocupam. Vai ali, faz uma visita. Recebemos a visita de irmãos, recebemos a visita de pastor, recebemos a visita em meio à calamidade. E não é uma visita assim, com festa, né? Não é uma visita assim, alegre. Não é uma visita com saltério, com festa. É uma visita que vem para compartilhar, para ser solidário ao que aconteceu. E Jó, em meio a toda essa tragédia, se assentou, ficou ali quieto e recebeu a visita de 3 amigos. No transcorrer do livro, você vai ver depois, lá no final, que fala de Eliú, mas Eliú não veio de longe, Eliú morava ali em Bus mesmo, era daquela região. Eliú era filho de Baraquel, buzita da família de Rão. Mas ele recebe a visita desses 3 amigos, Elifaz, Bildade, Bildade Sunita, Elifaz Temanita e Zofar na Amatita. E eles veem o estado de Jó e ficam em silêncio. E Jó fica em silêncio. Quando você entra no capítulo 3, quando você entra na lição, você tem que entender o que Jó tinha acabado de passar. As percas que ele teve. E Jó não blasfemou, não reclamou, não lamentou, e ficou calado, mesmo em tudo que aconteceu, durante 7 dias. 7 dias. Silêncio. Silêncio dos seus amigos e silêncio de Jó. Em silêncio. Irmão, que resista, que não desabafe. Era como um copo de água que estava sendo enchido na vida de Jó, naquele momento. E foi enchendo, 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 perdeu o filho, perdeu a empresa, e agora enfermidade. O inimigo, Jó passou por 3 tragédias de ordem econômica, de ordem familiar e de ordem pessoal, a sua saúde. Aí o copo transbordou. Ao final dos 7 dias, aí ele não aguentou. Aí ele desabafou. Quantos questionamentos estavam na mente de Jó naquele período? Quantas coisas, que sabe até crise de identidade. Peraí, eu estou fazendo tudo certo, estou sendo fiel a Deus, estou sendo justo, estou procurando fazer as coisas certas. E, bem, está incomodando o cachorro na minha perna. Estou incomodando. E estava muito difícil para Jó. Então, chegou um momento em que desabafou. Chegou um momento em que o copo transbordou. E o capítulo 3, depois disso, abriu Jó a boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó falando disso, Jó não era muito de falar, de reclamar, mas amaldiçoou. Não adianta você querer tapar o sol nele, querer falar de uma outra forma. Não, amaldiçoou mesmo. Jó amaldiçoou o seu dia. Amaldiçoou o dia do seu nascimento. Jó lançou uma maldição mesmo. Olha, às vezes nós vivemos, as pessoas vivem 40 anos, 50 anos, 80 anos, e durante todo esse período, ele vive uma vida boa, regalada, e aqui e ali tem algum sofrimento, algumas fases difíceis, e se você for contar o tempo em que houve fases difíceis, sofrimentos, é bem menor do que o tempo tão longo que ele teve de alegria, de bênção, de prosperidade. E ninguém nasce para sofrer. Nós aprendemos muito aqui nessa lição 5. Cai essa tese de achar que as pessoas nasceram para sofrer. Ninguém nasce para sofrer. Jó não começou a sofrer quando nasceu. E Jó não sofreu até então.
começou a sofrer ali, ele já era casado, já tinha filho, já tinha empresa. Depois, aí aconteceu esse negócio, essa tragédia com ele. Então, Jó não nasceu para sofrer. Eu não nasci para sofrer. Tem pessoas que, né, lamenta na hora que passa por um problema difícil. Eu nasci para sofrer. Tem pessoas que são lamurientas, que lamuria, que reclamam. Jó não. Ninguém nasceu para sofrer. O sofrimento, às vezes, faz parte de um processo. Jesus Cristo passou por sofrimento. Até chegar ao processo da cruz. Ele passou por sofrimento. E havia um propósito nisso. Às vezes passamos por sofrimento. O povo de Israel passou por sofrimento. Nós passamos por sofrimento. Eu já passei por sofrimento, por tragédias. Os irmãos sabem que uma vez o teto aqui da minha casa desabou. Foi difícil para a gente. Quem nunca passou por sofrimento? Quem nunca passou por alguma tragédia? E nessas horas de sofrimento, às vezes, a gente esquece de todo o bem, como esqueceu a mulher de Jó, de todo o bem que Deus já nos fez. E o tempo das coisas boas que Deus fez é tão longo, e às vezes o tempo da tragédia é tão pequeno. Não sei a média quanto tempo Jó sofreu, o sofrimento dele. Mas fato é que a pessoa não aguenta. Mulher, então, desculpa, com todo respeito às mulheres, esposa, então, não aguenta. Começa a passar por uma tragédia, a coisa está difícil, a coisa aperta, aí fica triste, e desabafa e fala. Então, mas Jó até então tinha aguentado. E aí, o que acontece? Início do capítulo 3. Depois disso, o quê? Depois de todas as tragédias. Depois de agora o inimigo atacar a saúde dele. Jó, depois disso, abriu Jó a boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó, falando, disse. Aí ele vai começar a falar, vai começar Ele queria que o dia que ele nasceu fosse apagado do calendário. E Jó, falando, disse, pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Certamente, contaram para ele de quando ele nasceu, da alegria dos seus pais, mas ele não queria. Ele não queria mais que isso tivesse acontecido, dado o seu sofrimento. Chegou a um clima tão grande, tão forte, o sofrimento de Jó, que aí ele fez o desabafo dele. Ninguém é de ferro, irmãos. Ninguém é de ferro. Mas, o que eu acho interessante, Jó pode ter blasfemado em amaldiçoar o dia que ele nasceu, mas não blasfemou de Deus. Mas não falou nada contra Deus. Ele falou contra o seu dia, o seu nascimento, mas não contra Deus. Continuou mantendo a sua postura de fé. Nós vamos ler aqui. Deixa eu só falar uma coisa interessante para vocês. Havia muitos questionamentos na mente de Jó. Deixa eu só falar uma coisa interessante para vocês. Jó desejou a morte. Quem nunca desejou a morte em algum momento da sua vida? Três exemplos aqui da Bíblia. No livro de Números, no capítulo 11, do versículo 14 ao 15, Moisés, o povo começa a apertar Moisés, para que Moisés providencie alimento para o povo. Aí Moisés não aguenta. O povo aperta ele. Deus mandou que Moisés tirasse o povo do Egito e o povo começa a apertar ele. Moisés não aguenta. Aí Moisés, o que está escrito lá? Em Números 11, do 14 ao 15. Deixa eu ler aqui para vocês. Números capítulo 11, do versículo 14 ao 15. A minha ajudante deu uma saidinha. Está escrito assim: eu sozinho não posso levar a todo este povo, porque muito pesado é para mim. E se assim fazes comigo, mata-me, eu te peço, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. Jó achou pesado o seu cargo. Apertou, foi difícil. Jó não, eu estou falando de Moisés, desculpa. Moisés desejou a morte. Um outro exemplo, Elias.
Essa é bem conhecido. Se não me engano, o pastor até comentou no culto de ensino da palavra, próxima terça passada. 1 Reis 19:4. Elias desejou a morte. Elias tinha matado os profetas, mas tinha aquela Jezabel demoníaca lá. Acabe conta para Jezabel o que aconteceu, e ela manda um recado para Elias: ó, se me faça Deus de outro tanto, se a sua cabeça não, você vai morrer igual eles morreram, você vai morrer também. Elias temeu, Elias fugiu. E Elias fugiu, e aí ele foi e falou lá no livro de 1 Reis 19:4. Vou achar aqui para vocês. 1 Reis 19:4. O que Elias fala? E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo uma morte, e disse: já basta ao Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Elias pediu a morte. Tinha acabado de fazer uma grande obra, tinha acabado de dar glória a Deus, tinha acabado de ser usado poderosamente. Recentemente. E agora, nesse estado que ele está, fugindo da ameaça de Isabel, ele deseja a morte. Vamos ver aqui Jeremias, capítulo 20, do 14 ao 18. Eu acho interessante notar. E Deus deixou que esses homens morressem? Moisés, sem que completasse a obra? Não. Jeremias, capítulo 20, do 14 ao 18. Já cheguei no 18. No 19. Cheguei no 20. Está aqui. Do versículo 14 ao 18. Porque Jeremias estava vendo o sofrimento do povo. E o povo era rebelde. Deus ia levar o povo cativo. E Jeremias, poxa, eu falo que esse povo eles não ouvem, não escutam. E Jeremias começou a sofrer por causa disso. Olha o versículo 14 do capítulo 20. Diz assim: maldito o dia em que nasci. O dia em que minha mãe me deu à luz, não seja bendito. Maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo: nasceu-te um filho, alegrando-o com isso grandemente. Jeremias desejou a morte. Já tem um momento na minha vida, eu até passei por um período de depressão, né? Tem um momento na minha vida que eu desejei a morte. Todo mundo pode ter passado, ou passa, por esses momentos. E não foi diferente com Jó. Isso mostra o quê? Que Jó era humano. Jó, homem de fé, justo, fiel, temente, ele era humano. Pai de família, dedicado aos filhos. Uma espécie de sacerdote do lar, porque ele ministrava as coisas, patriarca. Jó era humano. E Jó sentiu. E aí ele desejou a morte. Desejou morrer. Pereça o dia em que nasci, e a noite que se disse, foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandece sobre ele a luz. Ele queria que aquele dia fosse apagado do calendário. Ele queria que saísse do normal. Se sai do normal, se torna caos. Ele queria o caos. Ele queria que saísse do normal. Porque, para ele, Jó, o caos seria a solução, que aquele dia seria apagado. Na mente, no pensamento de Jó, converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem respondesse sobre ele a luz. Contaminem-no as trevas e a sombra da morte. Habitem sobre ele nuvens, negros vapores do dia o espantem. Contaminem-no as trevas e a sombra da morte. Ele desejou que aquele dia ele queria ser um natimorto, queria que a mãe dele não tivesse gerado ele. O natimorto é aquele que ele já nasce morto, né, no ventre. Então, Jó estava num estado psicológico debilitado. Quando você diz no livro de Provérbios, não lembro mais agora a passagem, que a opressão, a muita opressão, endoidece até o sábio. Estou parafraseando.
Jó estava num estado psicológico muito abalado. E ele rompeu o silêncio com um lamento que veio do fundo da sua alma. Estava lá preso. Ele rompeu esse silêncio. Quantas vezes a esposa rompe o silêncio? Quantas vezes o esposo rompe o silêncio? Quantas vezes o filho rompe o silêncio e faz um desabafo? Vendo o silêncio e faz um desabafo e acabam falando. Porque não suporta, mas tem gente que é calada. Tem pessoa que é calada, não reclama de nada. Tirar de dentro, para desabafar, para não ficar tão preso dentro de si. Às vezes, os nossos pastores, líderes, não tem como não falar, pastor Edivaldo, desculpa, mas tem que falar. Não é fazer um médio com o senhor, não, mas é verdade. Às vezes, os nossos pastores, líderes, das igrejas em geral, os pastores, eles não têm nem com quem desabafar. Os membros todos desabafam com eles. E ele vai desabafar com quem? Tem com quem desabafar. E às vezes ele precisa. Ele tem um amigo, uma pessoa com quem ele possa falar. Falar com Deus, desabafar com Deus é bom, mas às vezes você precisa de um amigo, de uma pessoa que possa te escutar. E Jó, naquela hora, os amigos tiveram que ouvir. Naquela hora os amigos ficaram ouvindo Jó. O desabafo de Jó. Contamina o versículo 6. A escuridão tome aquela noite, não se goze entre os dias do ano e não entre no número dos meses. Como eu falei para vocês, ele queria que fosse apagado do calendário. É isso? Ah, que solitária seja aquela noite e suave música não entre nela. Por que ele fala que solitária seja aquela noite e suave música não entre nela? Porque a noite, em geral, ele deve ter escutado falar, quando alguém nasce, quando há o nascimento de uma criança, a noite não é solitária. Todo mundo fica alegre, feliz, faz festa, não é isso? E ele fala assim, esse suave música não entre nela. Quando alguém nasce, o pessoal canta, comemora, toca-se uma suave música, era costume lá do Oriente, aqueles que nasciam. Aí é costume em várias culturas. Suave música não entra nela. Porque ele estava pensando, ó, eu ouvi dizer aí, eu estou conjecturando que, Jó pensou, ouvi dizer aí que teve música, a noite foi muitas pessoas e tal, quando eu nasci. Mas ele falou, não, apaga isso aí, tira isso. Amaldiçoem aqueles que amaldiçoam o dia, que estão prontos para fazer correr o seu estrela do seu crepúsculo, que espere a luz e não venha, e não veja as pestanas dos olhos da alva. Que espere a luz e não venha. Ó, luz do dia, dá um tempo aí. Esse dia que eu nasci, fica aí. O Jó queria uma coisa impossível, porque o que aconteceu, aconteceu. Não tinha como mudar, não tinha como tirar do calendário. Aconteceu, era impossível. O Jó queria uma coisa impossível. Que aquele dia fosse apagado. Que espere a luz e não venha, e não veja as pestanas dos olhos da alva. Nossas pestanas, nossos olhos. Quando nós acordamos, nós abrimos nossas pestanas, mexemos, abrimos nossos olhos. Mas ele diz assim, e não veja as pestanas dos olhos da alva. Da alva, ele está dando vida à alva, como se ela tivesse pestanas. Porquanto não fechou as portas do ventre, nem escondeu dos meus olhos a canseira. Jó estava agora, ele fez o lamento e agora estava fazendo uma reclamação. Ele queria que esse dia não existisse. Eu acabei nem lendo a introdução. Estou preso aqui ao texto, mas estou dentro da lição, tudo que eu estou falando tem a ver certinho. É isso? Deixa eu ler aqui a introdução para vocês. Na lição anterior, vimos de perto o drama vivido por Jó. Nós falamos sobre isso. Uma série de calamidades se abateu sobre ele de forma catastrófica. Falamos sobre isso. Do estado de riqueza e prosperidade, Jó passou a viver na adversidade. Seus amigos foram para consolá-lo, mas ficaram sem palavras ao contemplarem seu debilitado estado de saúde. Vai visitar alguém,
seu estado de saúde está deplorável, você vai chegar lá cantando, dançando, com folgueiro, trouxe aqui um presente para você, tá, vamos alegrar, vamos fazer um almoço, um jantar aí gostoso aí, você chega amigo da sua casa, você quer? Eu falei, não foi isso que aconteceu. Jó estava debilitado. Isso. Seu estado de saúde estava debilitado. Entretanto, depois de 7 dias, ele rompeu o silêncio com um lamento que veio do fundo da sua alma. Praticamente já falamos sobre isso, né? Nesse lamento, Jó mirou o dia do seu nascimento e, através de 3 perguntas, desabafou tudo o que sentia naquele momento. Por que nasci? Nas entrelinhas estão configuradas as 3 perguntas. Por que nasci? Por que não nasci morto? E por que ainda continuo vivendo? Nessa lição, veremos a reação humana diante do sofrimento. Perceberemos que não há qualquer indício de que Satanás tivesse alcançado êxito diante de Jó. Na perspectiva do patriarca, se Deus era a causa de sua vida, deveria também ser causa da sua morte, pois se dele vinha o bem, também deveria vir o mal. Jó não sabia que ele estava sendo... que Deus havia permitido que Satanás fizesse isso com ele. Na mente, na concepção de Jó, não era Satanás que estava fazendo aquilo com ele. Jó não sabia. E Deus não falou isso para Jó. Não momento dele. Jó, aconteceu foi o seguinte. Satanás veio aqui falar que você era fiel a mim porque você era rico, você era fiel a mim porque você tinha saúde. Aí eu permiti que ele provasse você, permiti que ele... Eu não falei isso para Jó. Eu não contei isso para ele. Quem sabe você passou por uma prova, por um sofrimento. Quem sabe, como Jesus falou para Pedro que o diabo pediu para se andar com Pedro. E Jesus não permitiu. Jesus rogou por ele, Jesus não permitiu. Quem sabe você passou por uma prova e foi permissão de Deus para mostrar para Satanás que ele confia em você, que você era um servo fiel. Quem sabe? Até que ponto você pode ter sido provado? Deus não falou isso para Jó. O próprio 1 fala assim, primeiro lamento de Jó, por que nasci? Nós falamos bem sobre isso, à medida que nós lemos o texto, nós falamos bem sobre isso, sobre o primeiro lamento de Jó. Não é isso? Por que nasci morto e por que continuo vivo? Vamos aqui, deixa eu ler aqui para vocês. Nessa lição, veremos a reação humana. Eu já li. Vamos ler aqui o tópico 1. Primeiro lamento de Jó. Por que nasci? Eu só vou ler. Eu já comentei a respeito disso aqui, só vou ler para vocês, tá bom? A dor de Jó era profunda e somente a poesia podia expressar toda a carga emocional vivida por ele. Na poesia você tem essa liberdade poética de expressar sentimentos. Isso. E lembrando que o livro de Jó era um livro poético. Nesse poema, os 10 primeiros versículos do capítulo 3 são a respeito do primeiro questionamento de Jó. Por que nasci? Havia um questionamento, uma espécie de crise de identidade, não é isso? Esses questionamentos saem do íntimo de Jó, assim como ocorre com a alma do salmista, conforme está em Salmo 130, versículo 1. Da mesma forma, o profeta Jeremias expôs os sentimentos diante de seus conflitos. Nós já lemos sobre isso. Nesse sentido, o patriarca não está sozinho em lamentar diante da dor. Ou seja, o autor procura demonstrar aqui, não foi apenas Jó, mas teve os outros exemplos que eu falei para vocês, acerca de Moisés, acerca de Jeremias, e também até acerca de Jonas. E acerca de Elias. Ponto 2, que em lugar de memória viesse esquecimento. Neste momento de dor, Jó não amaldiçoou a Deus, como Satanás previra. Em vez disso, amaldiçoou o dia do seu nascimento. No lugar de ser ocasião de grande celebração pelo dia do nascimento de criança, Jó amaldiçoou esse dia por ocasião do grande sofrimento e decepção. Para o homem de Uz, esse dia teria de ser apagado da memória. Não é assim que muitas vezes nos sentimos? Um dia em que tudo foi mal, temos desejo de nunca mais lembrado.
Acontece, né? Acontece. Parece que tem dia que tudo dá errado. Parece que tem dia que você quer fazer hoje e não consegue. Você quer planejar uma coisa e não consegue. Você quer fazer um negócio e não consegue. Parece que tem dia que tudo dá. O carro quebra, dá defeito, funciona, o telefone não funciona, o celular não funciona, a mulher fica em pé. Acontece com a gente. Tem dia que parece que deu tudo errado. Aí você, depois que passa, você, rapaz, não quero nem lembrar desse dia. Tem dia que você vive tem vezes que você vive um pesadelo na sua vida, que você pensa assim, tomara que isso seja um sonho. Mas isso aqui tenha sido apenas um sonho. Eu quero acordar bem. Eu vou abrir os olhos e vou acordar e vou ver que foi só um sonho. Tomara que tenha sido só um pesadelo. Tem sido um sonho. Vou beliscar ver se é verdade. Se eu estou sonhando ou se está acontecendo um pesadelo. Tem dia que tudo vai mal e a gente tem desejo de nem lembrar mais. Eu quero esquecer esse dia. Quero apagar esse dia da minha vida. Esse dia foi mal. Esse dia foi ruim. Aconteceu com o Jó. O ponto 3 do tópico 1. Quem vê... Ah, não. Agora não. Adriano, eu só quero refiro. Ponto 3 do tópico 1. Quem em vez de ordem viesse o caos. Nós já falamos sobre isso, né? Conversamos sobre isso. Vou só ler para fechar aqui, tópico 1. Mencionamos o desejo de Jó para que o dia do seu nascimento não tivesse entrado no calendário. E que dessa forma, tanto esse dia como essa noite jamais tivessem existido. No lugar da luz que raiou por ocasião do nascimento dele e que revelou todo o seu sofrimento, o patriarca desejou que as trevas o dominassem. Nós falamos bem sobre isso, não é isso? Vamos aqui então para o tópico 2, o segundo lamento de Jó. Por que não nasci morto? Por que não nasci morto? Lendo aqui no tópico 2, ponto 1, descansando em paz. Os intérpretes observam que o discurso de Jó, a partir do versículo 11, muda de amaldiçoar para reclamar. A partir desse versículo, Jó passa a reclamar por não ter nascido morto. Para ele, nascer morto teria sido melhor do que existir naquelas condições. Era a melhor maneira de não passar por toda aquela tribulação. Essas palavras de Jó revelam uma coisa. Ele queria descanso de todo o seu sofrimento. O que Jó pedia era uma possibilidade real, pois muitos fetos nascem mortos. Para ele, a morte seria uma forma de descansar em paz. Às vezes, as pessoas desejam a morte. Quantos prisioneiros, quantas pessoas estão na prisão, sofrem tanto na prisão que desejam a morte? Eu preferia, já que eu não consigo ser livre, já que eu estou condenado, sofrer. Você está sofrendo debaixo do exator, às vezes debaixo de um carrasco, e às vezes você prefere a morte. Né? O que Jó pedia era uma possibilidade real, pois muitos fetos nascem mortos. Para ele, a morte era uma forma de descansar em paz. Ponto 2 do tópico 2. Livre de tribulações. O dilema de Jó aumenta à medida que seu sofrimento ganha intensidade. Ele continua com seu argumento de não existência. Ele está convencido de que se não tivesse tornado um ser, nada disso estaria acontecendo. Ele desejava ter sido natimorto, um feto que nunca viu a luz. A palavra hebraica nefel, não sei se é assim que pronuncia, usada no versículo 16 como natimorto, possui o sentido de um aborto espontâneo. E é traduzido dessa forma, conforme Eclesiastes 6:3 e Salmos 58:8. Você confere lá. Aqui, em nenhum momento, Jó faz uma apologia ao aborto. Jó não está defendendo o aborto, mas usa-o no sentido metafórico de descanso do sofrimento. Segundo a ideia de Jó, se a mãe dele tivesse abortado ele, se ele tivesse nascido morto, ou se ela tivesse sofrido um aborto, ele teria descanso desse sofrimento dele. Teria descanso de todo esse sofrimento. Jó agora ele começa a mirar, porque ele não via uma outra possibilidade. Ele poderia olhar para o passado e lembrar de todas as coisas, quando ele falou com a esposa dele, ó, nós recebemos o bem de Deus e agora nós vamos amaldiçoar Deus, não, de jeito nenhum, não vamos chamar de Deus, não. Mas quando ele olhou para o futuro, aquela situação dele, ele não via nesse momento de desabafo, de sofrimento, ele não via
Não via luz, eu não via luz no fundo do túnel. Ele estava sem perspectiva para o futuro. Né? Aqui, no momento, Jó faz apologia ao aborto, mas usa no sentido metafórico de descanso do sofrimento. No lugar de ter sido abortado, ele nasceu, foi lançado no mundo da tribulação. Para os que morreram, cessaram as angústias e tribulações. A gente acha que a morte é a solução. Muita gente se suicida por isso. Muita dívida, muita luta, não consegue realizar o que deseja, não realiza seus sonhos, passa por um caos na vida, sai do normal, e aí deseja a morte. Tem gente que até deseja o suicídio. Jó não fez apologia ao aborto, Jó não fez apologia ao suicídio, Jó não fez apologia a nada disso, e não blasfemou contra Deus. Mas ele fez o seu desabafo, naquele momento de sofrimento. Ponto 3. Uma realidade para o cristão. E aqui fala conosco. O Novo Testamento nos ensina que enquanto estivermos neste mundo, estaremos sujeitos à dor, ao luto, ao sofrimento. Conforme Filipenses 4, versículo 11 e 12. Jesus falou, no mundo tereis aflição. A gente passa por sofrimento. Não nascemos para sofrer, mas passamos por sofrimento. Passamos por tragédias. Passamos por dor. Eu fico lembrando nessa questão de passar por dor. Tem dores que a gente precisa passar, que são necessárias. Fico lembrando, quando meu filho era pequeno, isso dá para encaixar bem na lição, que ele precisava tomar uma vacina, uma injeção, e que minha esposa, minha sogra, eles moraram na casa da minha sogra, me deram a incumbência eu levar ele. Aquela filha não sei se era contra o quê, não sei, poliomielite, não sei. Sei que eu tinha que levar ele no colégio para tomar. Lá fui eu. Alegre com o papai, como se estivesse passeando, mãozinhas dadas, eu levei ele lá dentro e tal. Bom, agora você vai tomar um remedinho, tá bom, pai, e tal. E todo feliz, né? Aí, chegou a vez dele, aplicaram a injeção na pertinha dele, e ele chorou. Pensa na dor que eu senti, no quanto eu desejei estar no lugar dele. Mas eu não podia fazer nada. Ele tinha que passar por aquela dor, era necessário. Jesus teve que passar por, imagino, como ficou o coração do Pai. Jesus teve que passar por aquele sofrimento, o sofrimento da cruz. Era um processo. Foi preciso que ele passasse, porque ele foi dado no nosso lugar. Como ovelha muda, foi levado ao matador. Olha, foi difícil para Jó, o sofrimento, mas isso fez ele amadurecer. Isso trouxe a ele uma experiência. Isso fez, ele já era um homem bom, mas fez ele um homem ainda melhor. Às vezes, o sofrimento, uma prova, o que passamos, nos faz crescer. Nos faz ver as coisas, nos adoece. E o interessante também desse livro de Jó, do que Jó passou, é a quebra de tabus, de coisas que as pessoas pensavam, de ideias que as pessoas pensavam, a pessoa sofreu porque pecou. Jó era pecador? Mas sim, mas Jó não sofreu porque pecou. Jó era um homem justo, era um homem bom. Então, isso nos traz algumas respostas, que ninguém está livre de passar por tragédias. Ninguém está livre de sofrer. Ninguém está livre de ser provado. Mas uma lição que se aprende também é que, se você for contar o tempo de todas as coisas boas que aconteceu na sua vida, é bem maior do que os pequenos tempos das tragédias que acontecem, que você passa. Ninguém nasceu para sofrer. Guarde isso. Eu estou repetindo isso, tá? Porque tem pessoas que pensam assim, que tem essa ideia. Estou sofrendo porque pequei. Meus pais pecaram. Essa lição é boa, que ela quebra um monte de barreira. E outra coisa que tem que aprender, ninguém nasceu para sofrer. Não fale isso mais. Eu nasci para sofrer. Tem gente que, na hora do sofrimento, esquece tudo, todos os bens que recebe de Deus. Eu nasci para sofrer. Não. Jó estava no estado psicológico muito abalado. Ele fez o seu desabafo. O ponto 3 termina aqui.
Mas, ao mesmo tempo, o Novo Testamento nos ensina que enquanto estivermos neste mundo, estaremos sujeitos à dor, ao luto e ao sofrimento. Mas, ao mesmo tempo, temos uma promessa consoladora de Jesus. E é interessante que você leia em João capítulo 16, versículo 33. Eu tinha até deixado, já não está mais aqui. João capítulo 3, versículo... João capítulo 16, não, aqui não é Jó, é João, tá? João capítulo 16, versículo 33, que diz assim, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus estava avisando para os discípulos que eles passariam por tribulações. Então, para nós cristãos, ver o exemplo de Jó, ver o exemplo de Jesus, ver o exemplo de Jeremias, ver o exemplo de Moisés, ver o exemplo de Elias, para nós cristãos, isso fala no nosso coração, certo? Nós temos uma promessa, mas ao mesmo tempo temos uma promessa consoladora de Jesus. No mundo tereis aflição. Os do Antigo Testamento passaram por aflições e os do Novo Testamento passaram por aflições. Paulo passou por aflições. Paulo foi açoitado, Paulo foi perseguido. Paulo passou por aflições. A igreja passou por aflições. A igreja hoje passa. Quantos países perseguem os cristãos? Passa por aflições. Mas tende bom ânimo, eu venci. Jesus nos promete paz. Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo a dá. A paz do mundo é falsa, a paz do mundo é ilusória. Então, amados irmãos, tópico 2 termina assim, então. Vamos aqui para o tópico 3. Terceiro lamento de Jó. Por que continuo vivo? Quantas vezes a gente lamenta? Quantas vezes a gente passa por isso? Quantas vezes a gente faz esse questionamento? Por que eu continuo vivo? Jó questionou. Eu devia ter nascido morto. Não fui um natimorto. Eu não devia ter nascido. Eu devia ter nascido outro e sofri. Eu nasci e fiquei sofrendo. E se eu nasci e estou sofrendo, por que eu continuo vivo? É para isso? É para ficar sofrendo? Se é para ficar sofrendo, por que eu continuo vivo? Eu não quero viver mais. Se é para sofrer dores, se é para sofrer perseguições, tem gente que tem enfermidade. E às vezes deseja a morte. Tem gente que tem enfermidade e fala, não aguento mais não, quero morrer. Eu prefiro morrer do que ficar sentindo essas coisas. E Jó fez o seu desabafo. Tópico 3 vai focar muito sobre isso. Terceiro lamento de Jó, por que continuo vivo? Deixa eu ler aqui para vocês. Ponto 1. Vale a pena viver? Nessa terceira sessão do capítulo 3, Jó faz uma quarta pergunta. Por que se dá luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo? As outras perguntas estão em capítulo 3, versículo 1, 3, versículo 12 e 3, versículo 16. A palavra hebraica amel, traduzida aqui como miserável, é usada no sentido de alguém cuja vida é atribulada pela miséria e que, por isso, torna-se incapaz de exercer suas funções. Jó podia exercer suas funções? Comandar a sua empresa? Jó não era mais rico. Agora havia um estado de miséria, sim. Jó não era mais rico. Jó não tinha mais seus filhos. Os filhos é a alegria da casa, né? Pode bagunçar, pode pular, pode cantar, cresce, alegra a gente vê os filhos grandes, realiza o desejo deles, o desejo da gente vê-los crescidos, prosperando. Alegria da casa. Jó não tinha mais filho para alegrar o coração dele. Não tinha mais filho para poder fazer sacrifício por eles, para se preocupar com eles. Mas sentiu falta. Às vezes a gente passa a vida inteira dizendo, tomara que esse menino cresça logo, casa e vai embora. Aí quando cresce, casa e vai embora, a gente chora. A gente sente falta, a gente sente saudade. A gente não quer. A gente quer que o filho mora perto da gente. Jó não tinha mais esse prazer, porque havia perdido seus filhos.
Em outras palavras, para Jó, a vida havia se tornado intolerável. É usado no sentido de alguém cuja vida é atribulada pela miséria e que por isso torna-se incapaz de exercer suas funções. Em outras palavras, para Jó, a vida havia se tornado intolerável. Meu irmão, minha irmã, você vai ficar tolerando o sofrimento a vida toda? É intolerável. É intolerável. Quer ver coisa difícil de você tolerar? Quer ver coisa difícil que você fica maluco, doido da cabeça para conseguir se livrar daquilo? Dor de dente. Meu irmão, a passar a noite toda com dor de dente. Você fica doido, você quer dar um murro no seu dente, arrancar ele, você quer que o dentista arranque ele com dor mesmo, e nem sempre, não pode, né? Tem que dar uma anestesia para poder passar, para poder arrancar, para poder tratar. Né? Então, Jó, em outras palavras, para Jó, a vida havia se tornado intolerável. Tem coisa que é intolerável, tem coisa que você não suporta, é difícil. Se alguém acha legal e tolera bem passar a noite com dor de dente, aí eu não conheço. Né? Você não consegue se acostumar com a dor. Para Jó, a vida se tornava intolerável, porque Jó só tinha dor. Jó estava abalado a sua saúde. Tinha tido muitas percas. Perca financeira, perca familiar e agora perca da saúde. Meu Deus do céu. É difícil para Jó. O ponto 2 fala assim, sem o favor de Deus. Jó novamente volta a indagar, por que se dá luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus o encobriu? Jó entendeu que Deus estava encobrindo aquilo. Deus não estava revelando para Jó aquilo. Havia algum problema. E Jó, nessa hora, por mais que você não possa perceber, Jó estava dando glória a Deus. Estava afirmando nas entrevistas que Deus estava no comando. Que era Deus que comandava o caminho, que era Deus que comandava as coisas. Que Deus estava no comando. Que Deus estava sabendo o que estava acontecendo. A pergunta busca o significado do sentido de todo aquele processo. E Jó entendeu que estava havendo um processo ali. Ela busca compreender o porquê de Deus permitir o sofrimento. O que eu acho interessante é que Deus não respondeu o porquê do sofrimento. Deus respondeu mostrando a sua glória, o que ele fez, mostrando o seu poder absoluto para Jó e o amor que ele tinha por Jó. É isso que você vai ver no transcorrer das lições. Aqui há um paralelo com Provérbios 4:18, onde é dito que o caminho do justo é como a luz da aurora, que brilha mais e mais até ser dia perfeito. Jó era um homem justo. E aqui é como se isso não pudesse acontecer com Jó, se o caminho dele, se ele era justo, então o caminho dele tem que ser como a luz da aurora, que brilha mais e mais até ser dia perfeito. Mas o que você precisa entender é que quando isso acontece, o caminho do justo Jó se torna melhor ainda, brilha mais ainda lá na frente, depois que ele passa por isso. Na literatura sapiencial, a palavra hebraica traduzida como caminho é derek, e se refere ao caminho da sabedoria de Deus, que conduz à vida. Para o patriarca, esse fato havia se tornado um paradoxo, pois ele não sabia porque Deus escolheu para ele o caminho do sofrimento. Na concepção de Jó, como eu falei para vocês, na concepção de Jó, Deus escolheu para ele esse caminho do sofrimento. E quem escolheu isso aí foi o inimigo. Deus permitiu que ele fosse provado. E Jó não sabia o que estava acontecendo, da guerra espiritual da prova. Às vezes, no mundo espiritual acontecem coisas que nós não sabemos, que nós não entendemos. É isso? Um caminho, ponto 3, um caminho de sabedoria e maturidade. Muitas vezes, passando por uma via dolorosa de sofrimento, muitas vezes sentimos-nos iguais a Jó, desorientados, passando por uma via dolorosa do sofrimento. E como ele,
não imaginamos nem compreendemos que Deus está agindo. É preciso, porém, olhar para o alto, onde Cristo vive. Colossenses 3, do 1 a 4. Nele podemos manter o equilíbrio e a confiança durante a tormenta, e assim trilhar um caminho de sabedoria e maturidade no sofrimento. O que Jó conseguiu, e o livro de Jó é um livro sapiencial, um livro de sabedoria, o que Jó conseguiu? Trilhar um caminho de sabedoria e maturidade no sofrimento. Esse sofrimento, lá na frente, depois fez bem para Jó. É como eu falei para vocês em relação à injeção que meu filho tomou. Sofreu aquele pequeno momento ali, ele chorou, eu fiquei com dor, mas foi bom para ele. Deus livrou ele de uma enfermidade maior, deu saúde para ele. Moisés reclamou, queria desistir, mas as experiências que Moisés teve o amadureceu. Elias pediu a morte, e Deus não permitiu que ele morresse, não atendeu o seu pedido, mandou ele caminhar até o Monte Horebe, e lá na frente Deus abençoou Elias. Deus mandou Elias voltar, Deus mandou Elias ungir outro rei, um rei. Deus mandou que ele escolhesse Eliseu no seu lugar, e Elias subiu num carro de fogo, num redemoinho. Subiu no redemoinho para um carro de fogo. E Deus abençoou Elias. Lá na frente, você vai ver o que Deus fez na vida de Jó. Deus virou o cativeiro de Jó. Mas isso é coisa para as lições posteriores. Mas fica aqui, está finalizando esta lição, fica aqui esse ensinamento. Nele podemos manter o equilíbrio e a confiança durante a tormenta e assim trilhar um caminho de sabedoria e maturidade no sofrimento. O terceiro lamento de Jó revela a desistência da vida por causa do sofrimento. Ele desistiu da vida por causa do sofrimento. Quantos, às vezes, não passam por isso? A conclusão. Nessa lição, vimos o dilema de Jó. Lamentou, reclamou, amaldiçoou, depois de 7 dias em silêncio. Não adianta a gente tampar o sol com a peneira. Jó realmente amaldiçoou o seu dia. Está no início aqui do versículo. Depois disso, atribuiu Jó a boca, abriu ao Jó a boca e amaldiçoou o seu dia. Aí, é uma coisa aconselhável para o cristão fazê-lo? Não. É certo a gente amaldiçoar o emprego, o casamento, o dia que nasceu, as coisas. Não é uma coisa natural e agradável e aconselhável para o cristão. E por que Deus não o condenou? O estado psicológico de Jó, o momento de Jó. Às vezes, e Deus o perdoou e compreendeu, às vezes a gente não compreende alguém que murmura, diferente da murmuração do povo que saiu do Egito. Às vezes a gente não compreende alguém que lamenta. A gente não percebe o estado psicológico da pessoa. E às vezes a gente tem que ter paciência para ouvir, para entender. Os amigos de Jó, você vai ver depois, nas próximas lições, que eles começaram foi a refutar, a acusar. Eles não entenderam aquilo, não compreenderam direito aquilo que Jó estava passando. Conclusão. Nessa lição, vimos o dilema de Jó. Desconhecendo sobre ele, o patriarca não negou a Deus nem o amaldiçoou. Guarde bem isso, irmão. Guarde bem isso. O patriarca não negou a Deus nem o amaldiçoou. Satanás não conseguiu o que ele queria. Satanás não conseguiu que Jó amaldiçoasse a Deus. Que Jó negasse a Deus, que Jó blasfemasse de Deus. Satanás não pode conseguir esse tipo de intento tão escabroso, tão calamitoso na vida da gente em relação a gente e Deus. Todavia,
patriarca não negou a Deus, nem o amaldiçoou. Todavia, ele expôs toda a sua humanidade. Jó expôs toda a sua humanidade, de forma que o leitor, que apenas o contempla, sem contudo participar do seu drama, tem dificuldade de entender seu lamento, principalmente quando ele se dirige a Deus. É o lamento de um corpo ferido, de uma alma que, mesmo amando a Deus, se derrama angustiada. Eu amava a Deus, mas está derramando de forma angustiada a sua alma diante de Deus. Quantas vezes nós precisamos derramar a nossa alma diante de Deus? Quantas vezes nós precisamos levar nossos queixumes? E você vai desabafar com alguém. É bom, é importante, como eu falei, mas não espere que ele vai entender tudo. Porque o que eu acho interessante, que eu tenho percebido na minha vida, é que enquanto você fala, conta uma coisa, lá na sua mente você está imaginando as coisas que aconteceram e está contando. Mas o ouvinte, você fala, eu sonhei que eu tinha que seguir uma estrada e nessa estrada eu passava por alguns percalços. O seu ouvinte, ele está imaginando, com a medida que você fala para ele, está imaginando o que você fala. E na imaginação dele, não é igual à realidade daquilo que você fala. Nem sempre o ouvinte capta bem. Ele tenta. Nem sempre o ouvinte capta bem o que você está falando. Isso acontece conosco. Você conta uma coisa para alguém, esse alguém conta para outro e já conta de forma diferente. Já conta da forma que ele imaginou o que você contou. E não da forma que você realmente estava imaginando, usando como você contou. Isso acontece. Os amigos de Jó estavam usando imaginação lá, captando as coisas que Jó dizia, aquele lamento dele. Mas não estavam conseguindo entender direito. Às vezes, é bom ter um amigo para desabafar. Um amigo, uma esposa. Mas não espere que ele vai entender por 100% aquilo que você está desabafando. Porque o seu pensamento, a sua dor, a sua angústia, lá dentro de você, só Deus entende 100%. Só Deus entende 100%. E eu não sei se vale bem um conselho. Não desabafe com qualquer um. Você quer desabafar a sua dor, quer desabafar o seu lamento. Todo mundo, às vezes, precisa desabafar, teu amigo. Não desabafa coisas pessoais. Fiz muito isso. Era bem tolo, no começo, todo mundo era. Ainda posso errar ainda na vida. Mas cuidado com quem você desabafa suas questões, a sua dor. Não desabafa certas coisas íntimas com qualquer um, não. Desabafa, não. Tem um amigo realmente de confiança com quem você possa falar, que seja idôneo, que seja sábio, que seja inteligente. E pasmem os senhores. Às vezes até você descobre um amigo que ele não é tão idôneo, ele não é tão velho, mas é sábio, mas é inteligente. Tem gente que surpreende a gente, mesmo sendo novo. Você encontra alguém. É bom desabafar. Mas cuidado com quem você fala isso. E lembre-se que 100% só Deus pode conhecer a sua mente, conhecer seu mundo, conhecer o que você passou e entender você melhor. Só Deus sabia realmente o que Jó estava passando. Mas havia além. Mas havia esperança. Mas Jó não blasfemou de Deus. Manteve a sua integridade, mesmo em meio àquela dor que angustiava a sua alma. Isso que eu gostaria de falar para os irmãos, isso que eu preparei para ministrar para os irmãos, espero ter conseguido, né? Jó chegou a imaginar que estava sem o favor de Deus, conforme está no tópico 2, no ponto 2 do tópico 3, né? Mas não ficou. Deus não esqueceu de Jó. Deus não esquece de nós. Deus não esquece dos pastores. Deus não esquece da igreja. Deus não esquece da viúva. Deus não esquece do órfão. Deus não esquece do seu povo. Deus não esquece da igreja. Não, Deus não esquece aquele que está passando por luta, aquele que está sofrendo. Às vezes, precisamos passar por um processo. Às vezes faz parte do processo. A longa caminhada de Jesus até o Calvário e a morte de cruz fez parte de um processo. Mas culminou com a vitória. Ele venceu. Ele venceu por nós. E em Cristo, nós somos mais do que vencedores.
Que Deus abençoe. Até a próxima lição. Um bom domingo para todos vocês, para toda a igreja. Obrigado por ter nos suportado até agora. Que Deus abençoe e devolva, sim, a palavra para quem de direito, certamente o irmão Léo. Muito obrigado. Bom domingo a todos. Amém. Glórias a Deus. Nós é que agradecemos por mais essa lição maravilhosa, né? Como é bom participar da escola bíblica dominical e aprender essas maravilhas que o Senhor tem preparado para cada um de nós, né? Saber que precisamos passar por um processo, saber que o Senhor não nos abandona, que Ele está sempre conosco, nos ajudando em cada momento de nossas vidas, por mais difíceis e complicados que nós achamos que seja, né? Agradecemos muito em nome de Jesus. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Pastor Edivaldo tem... Aleluia, glórias a Deus. Pastor Edivaldo tem complemento, tem resumo da lição? A paz do Senhor aos irmãos, que Deus abençoe e dê um bom dia a todos. Se você permitir, tocarei em alguns pontos aqui importantes dessa lição de hoje. O sofrimento passado por Jó é causa das duas teses acusatórias de Satanás contra Jó. E não haveria outra maneira, outra forma de uma resposta a esses questionamentos se Jó não passasse por esse momento tão difícil da vida dele. E que, na verdade, essa permissividade de Deus, ainda que injusta por parte do diabo, ela nos beneficia. E nós vemos na vida de Jó o benefício que aquela situação amarga trouxe a ele, assim como também a nós, servos de Deus, por as aflições, pelas adversidades que passamos, todas elas certamente trará benefício a nós, porque em tudo Deus tem propósito. Ok? Então, a primeira tese, defendida pelo diabo, Deus permitiu que tirasse tudo de Jó. A segunda tese do diabo é que, se tocasse na vida dele, ele deixaria a sua fidelidade a Deus. Então Deus permitiu, falou, não, toca, porque tanto eu sairei como sempre vencedor, como também Jó e as gerações futuras também ganharão com essa situação. E realmente foi o que aconteceu. Esse capítulo 3, ele fala do luto de Jó, que passou não somente 7 dias, mas 7 noites em seu lamento. No período do luto, havia silêncio da parte de Jó, da parte dos amigos de Jó e da parte de Deus. Essa tríade estava em silêncio, porém o diabo estava trabalhando com os seus agentes, como posteriormente e anteriormente nós vimos trabalhando na vida da mulher dele, mandando que ele amaldiçoasse o seu Deus. E posteriormente na vida dos 3 amigos, que foram mostrar solidariedade, mas que posteriormente ao luto, eles não falaram durante o luto, porque, segundo o Talmud, que é o rodapé da sua Bíblia de estudo do hebraico, diz que durante o luto, enquanto
a pessoa que estava enlutada não abrisse a boca, as demais pessoas também não poderiam abrir a sua boca. É da natureza humana dar explicações ou mesmo procurar justificativas por situações desesperadoras. E no caso de Jó, ele atribuiu o motivo daquela situação ao seu nascimento. É da nossa natureza. Quem de nós que nunca teve situações adversas que nós não procurássemos os porquês? Ou seja, se tivesse sido morto ou não ter nascido, não haveria aquele sofrimento. Esta lição de hoje nos traz 3 porquês de Jó, mas que subliminarmente traz um questionamento muito importante. Para quê? É outra pergunta que nós não fazemos porque estamos vidrados nos porquê daquele sofrimento que estamos passando, assim como Jó. O para quê é muito importante. Em muitos dos seus aspectos, ele passou para a eternidade, assim como muitos de nós, sem ter as respostas do porquê, mas que no futuro das gerações poderão saber para que aquele sofrimento. Os porquês. Os porquês. E o para quê. Os porquês, Jó não teve resposta, assim como eu e você passamos por situações em que não temos resposta. Mas fica claro no texto do livro de Jó que o para quê ele está respondido lá na frente. Eu só conhecia Deus de ouvir falar. O conhecimento de Jó em relação a Deus era apenas, ou praticamente, ou totalmente teórico. Ouvia falar de Deus. E o que acontece conosco, as aflições, as situações adversas que nós passamos na prática, ela sai da teoria e passa para a prática para que nós conheçamos a Deus e conhecemos os seus desígnios e a sua vontade soberana sobre as nossas vidas. Eu ouvia, ou seja, um conhecimento teórico. Mas agora eu conheço. Por que eu conheço, disse Jó? Porque eu passei por todas essas situações adversas e agora eu sei como Deus age. Uma outra situação, a penúltima, que eu quero comentar, é que havia a teologia tradicional da época, e que até na época de Jesus, já falei isso anteriormente, vou reiterar, a teologia tradicional era o homem que pratica o bem, ele recebe o bem de Deus. Mas o homem que pratica o mal, ele também recebe o mal de Deus, ainda que Deus não seja o autor do mal, mas ele permite aquele que pode fazer o mal, que é o diabo, agir na vida daquele que pratica o mal.
qual é a segunda teologia que, para quê? É respondida. É de que nem sempre essa teologia tradicional, ela é verdadeira, mas às vezes pode não funcionar por causa da soberania e do propósito de Deus para com o crente. Ok? Concluindo, Deus não respondeu a Jó os seus porquês. Nem sempre Deus responde o que lhe perguntamos, porque ele não tem a obrigação de responder. Sabe por quê? Porque ele é soberano nas suas ações e nas suas atitudes. Quem é o caco para contender contra o oleiro? Não responde o que perguntamos por ser soberano ou o que desejamos saber. Ao ser questionado, Deus, ao ser questionado por Jó, em vez de responder às perguntas de Jó, Deus passa a fazer perguntas a Jó no capítulo 38. E pasmem os irmãos, foram 70 perguntas que Deus fez a Jó. Quando ele aparece no redemoinho, em que Jó se frustra ao ser, em vez de receber a resposta de Deus, ele recebe mais porquês. Que nós possamos, irmãos, nessa lição, saber que ele é soberano e ele faz e age da maneira que ele quer. O mais importante na vida de Jó, que não teve respostas aos seus questionamentos, o mais importante é que ele recebeu de Deus a sua restauração. Que cada um de nós que passamos por as aflições, possamos esperar em Deus a nossa restauração. Que Deus nos abençoe. Glórias a Deus, mais uma vez agradecemos ao nosso pastor por mais esse complemento, palavra maravilhosa, que venha cada dia mais edificar as nossas vidas, em nome de Jesus. À noite, às 19 horas, teremos Santa Ceia do Senhor, presencial, será na igreja, amém? Lá no templo. Então, à noite, às 19 horas, Santa Ceia do Senhor, na igreja. Glórias a Deus. Aleluia. Hoje é aniversário, né, da nossa irmã Larissa, né, está completando hoje mais uma primavera, que estejamos orando por ela aí no final. Orando pelos enfermos, por aqueles que perderam um parente, um ente querido, orando por aqueles que estão na linha de frente, né, estão em sofrimento, né, que Deus possa salvar e curar em nome de Jesus. Glórias a Deus. Peço à irmã Hélia Margarete que faça a oração, nossa missionária. Amém. A paz do Senhor para a igreja. Oremos. Pai querido, santo, graças te damos, meu Deus, por mais esta oportunidade de aprender a tua palavra nesta manhã. Graças te damos, Senhor, por tudo que tens feito por nós. Nesta hora queremos te pedir por aqueles que se encontram enfermos, meu Deus. Que o Senhor possa visitá-los nesta manhã com tuas mãos poderosas, com tuas mãos santas, dando a cura, dando a paz, dando a calmaria aos corações, abençoando, meu Deus, aqueles que perderam seus parentes, meu Senhor. Só o Senhor pode consolar e confortar os corações. Te pedimos também pela vida da Larissa, que completa mais um ano de vida. Que o Senhor possa abençoar ela na tua presença, Senhor Jesus, fortalecendo cada dia, cobrindo ela com teu sangue, escondendo ela de todas as coisas do inimigo e abençoando o seu ministério cada vez mais, prosperando a sua vida espiritual de uma forma maravilhosa.
E assim te louvamos por essa oportunidade, pelo que aprendemos nesta manhã. E agradecemos também pelo culto de hoje à noite, pelo privilégio de participar da Santa Ceia do Senhor. Te damos graças por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, aleluia. Muito obrigado, missionária. Que Deus continue a abençoar a vida da irmã. Amém? Amém. Pastor Edivaldo. Ok, só gostaria de lembrar que aqueles irmãos que, porventura, estejam habilitados e desejam participar da ceia e não podem, por motivos alheios, que comunique aos obreiros para que possa reservar a ceia. No caso de pessoas doentes, que a Kombi pode se deslocar com o obreiro para servir a Santa Ceia. Mas não podemos guardar a Santa Ceia sem que nos pedem para reservar, porque nós não sabemos se a pessoa está habilitada ou não. Então, fica difícil. Então, gostaria da compreensão de todos para que pudesse agir desta maneira pela qual nós falamos agora. Amém? Que Deus nos abençoe. Com o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre, e todos digam amém. A paz do Senhor a todos. Um bom dia.